E ele mora nesse templo. E por isso nós temos que ter um templo consagrado, um templo em que não haja impureza. E o apóstolo Paulo prossegue e diz qual é o efeito disso. Vejam, o Espírito habita em nós, ele nos deu ao nosso coração, ele fez chegar, habitar em nosso coração o Espírito de seu Filho, e isso gera algo. O que isso gera? O texto diz, ele enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e isso faz com que haja um clamor. Isso nos impulsiona, nos induz a um clamor. O texto diz que clama, Abba, Pai. É o que diz o texto aqui. Qual é uma das evidências de que o Espírito Santo habita em mim? É simples, eu pulo bastante. O quê? Isso, no carnaval todo mundo faz. Se quiser pular bastante, eu vou no carnaval, fico pulando ali. Qualquer pessoa pode pular. Eu grito, grita. Já é uma festa funk, fica berrando lá, isso aí qualquer um faz. Não faz diferença nenhuma isso. O texto aqui diz que um dos efeitos da habitação do Espírito Santo em nós é que nós somos impulsionados numa direção em que nós clamamos. E o que nós clamamos? Abba. E aí o apóstolo Paulo traduz. Abba é uma palavrinha aramaica. O apóstolo Paulo então reproduz, translitera a palavra Abba e traduz a palavra Abba, Pai. Ele está dizendo Abba, que significa Pai. Além disso, o texto diz que esse Espírito que está em nós, ele clama. E a palavra clamar, que aparece aqui, e no texto gêmeo, que nós vamos ler daqui a pouquinho, de Romanos 8, essa expressão clamar significa gritar. Ele grita. Ele fala alto. Ele chora. O verbo que aparece aqui, o verbo kraso, significa gritar, chorar, clamar. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, nos induz a gritar, chorar, clamar, Abba, Pai. Esse é o sentido presente aqui. Notem, existe um texto paralelo em Romanos 8, que eu mencionei há pouco, e esse texto nos ajuda a entender o que isso significa. Vejam Romanos 8, de 15 a 16. Romanos 8, 15 a 16. O Espírito Santo que está em nós nos induz nessa direção, nos induz a gritar, clamar e chorar, dizendo Abba, dizendo Pai. Vejam Romanos 8, 15 e 16. Fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. É um texto gêmeo. Aí vem o versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que nós temos presentes aqui? No versículo 15 aparece mais uma vez a expressão clamamos, que envolve gritar, chorar, clamar. O que nós aprendemos aqui, parece que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, a nossa filiação, o fato de sermos filhos de Deus, aflora de modo especial em certos momentos. O fato do Espírito Santo habitar em nós, isso aflora em nós, em nosso coração, em certos momentos. E em que momentos a nossa filiação, a consciência de que o Senhor, de que Deus é o nosso Pai, que somos filhos adotivos de Deus, em que momentos isso aflora dentro de nós? Isso aflora dentro de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós estamos gemendo, chorando, clamando, gritando dentro de nós, nesses momentos nós recebemos um testemunho interior, um impulso interior dado pelo próprio Deus, e por meio desse impulso nós invocamos Deus, não como um Deus estranho, não como uma entidade qualquer aí, cósmica, não, mas como nosso Pai. É diferente dos incrédulos, que no seu desespero imaginam qualquer entidade cósmica, espiritual, e clamam: ó Deus, me ajude. É diferente o crente. O crente, nos momentos de maior sofrimento, o crente no momento de solidão, de desespero, em que ele está chorando, gritando e clamando, nesse momento o Espírito que habita nele o impulsiona,
o induz, o empurra numa direção em que ele chama Deus de Pai, tendo plena consciência que está se relacionando não com o Espírito universal, não com uma projeção mental, não com uma ideia vaga de Deus que existe por aí, não, mas com aquele que é o seu próprio Pai. E ele fala Abba, numa relação de intimidade e dependência. O Espírito Santo induz nessa direção. E ele então, nessa hora de clamor, de lágrimas, de choro, de gritos, ele experimenta de modo especial a realidade da sua filiação. Ele se sente seguro, em paz. Eu sei nessa hora de lágrimas, eu sei nessa hora de clamor, que eu tenho um Pai celeste, que é o meu paizinho, é o meu papai, é o Abba, que está comigo, que cuida de mim, que me protege nessas horas terríveis.